Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. Se a gente pegar aqui o histórico do BTC, onde ele foi mais negociado, tá? Então, onde ele está mais negociado? Onde existe o Smart Money? Aonde o Smart Money tem interesse real de comprar Bitcoin? Bom, a gente vê isso no VPVR, que é aqui embaixo. Então, o maior volume de negociação existente do Bitcoin é aqui embaixo, tá? Ou seja, no curto prazo ele pode fazer o short squeeze, mas isso não significa que ele não vai continuar caindo mais pela frente. E aí nós temos alguns alvos interessantes, né? Bom, primeira coisa que a gente pode fazer é colocar um canal paralelo aqui. Nós perdemos esse canal paralelo recentemente, tá? Foi quando eu troquei meus Ethereum por Bitcoin lá em 23 de maio. Se a gente copiar e colar ele aqui, ó, a gente pode colocar alguns valores aqui interessantes, ó. Então, a primeira fase, o primeiro suporte no curto prazo que nós temos é os 25 mil dólares. Essa é a fase entre 23 a 25 mil dólares, que seja. 23.800 a 25 mil dólares, tá? Para números mais exatos. Essa é a região onde o Smart Money gosta geralmente de fazer o quê? Fazer o short squeeze, tá? Então, por exemplo, no curto prazo, eu acho que nós vamos cair, por exemplo, ao longo dessa semana, cair um pouco. Vamos deixar bem claro, se o S&P 500 fizer um fundo duplo, se o Bitcoin fizer um bear trap, eu acredito que ele vai fazer nessa região de 23 mil dólares. O que pegaria 23 mil dólares, levaria o preço para 32 mil dólares e depois ele lateralizaria por um tempo para talvez vir a perder o preço mais lá na frente. Se caso chegue em setembro, eu tô achando que o preço vai dar uma segurada em julho e agosto, porque eu já expliquei para vocês isso na sexta-feira, que o mercado ele gosta de antecipar os movimentos e as calmarias. Então, acho que o mercado pode tentar antecipar os movimentos de calmaria a partir de julho. Pode antecipar aquilo que eles querem ver para setembro, já acontecendo em julho. Mas se ele acontecer, ele vai lateralizar e o preço tenderá a retestar no futuro mais pela frente aqui nessa região de 26, 28 mil talvez, tá? Se ele varar reto, o próximo fundo realmente seria 18 mil dólares, entre 18 e 20 mil dólares, que é o topo histórico anterior, que geralmente é um dos preços mais interessantes de se comprar, é aquele que você conseguir comprar próximo do topo histórico. Mas ainda no longo prazo, agora evoluindo para dezembro, por exemplo, a minha expectativa para dezembro é quedas, então, no nível, por exemplo, de 14 mil dólares, 13.800 dólares, tá? Se o preço e se a dinâmica econômica continuar a mesma, ou seja, guerra na Ucrânia continuar tendo distância do fim do conflito, sanções cada vez mais pesadas para a Rússia, não sei se é possível ter sanções mais pesadas para a Rússia com relação aos outros países, não sei se é possível, tá? Ou um agravante da guerra, algo mais grave acontecer, tá? Aí, de fato, eu acredito que a gente poderia até chegar a 10 mil dólares, por exemplo. Tá? Então, seria algo muito mais grave do que na situação atual. Na situação atual, se está ruim, está péssimo, piorar um pouquinho mais, mas o petróleo atingir um topo duplo e começar a inverter a tendência que era de alta e começar a tendência mais de baixa, as refinarias americanas começarem a produzir a mesma quantidade deficitária dos 5% que eles tinham, e a Europa encontrar outras formas de produzir energia, tá? Modificação aí da forma como os veículos de transporte, por exemplo, ao invés de ser só carros elétricos, daqui a pouco eles começam a fazer vans elétricas, caminhões elétricos, começam a encontrar outras alternativas de energia, até porque nós estamos passando por essa transição de economia, a economia um pouco mais biodegradável para uma economia mais verde, por exemplo.
Se isso tudo der certo, se acontecer, isso aí eu estou divagando já, tá, pessoal? Não estou falando que vai acontecer, eu estou falando que o normal, o natural é, de fato, essas alternativas acontecerem mediante a esses conflitos que estão surgindo. Nós temos aí, basicamente, uma normalização da economia mais para frente. Então, se a coisa não piorar mais tanto, ela continuar ruim, mas não piorar mais tanto, eu acredito que nós vamos consolidar um fundo entre 23 mil dólares e 30 mil dólares, então, por um período um pouco mais longo, e nós termos a linha média de 8 semanal andando mais lateralmente do que verticalmente para baixo. No momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos claramente com verticalidade de baixa, tá? Então, nós estamos com preços perdendo valor ao longo do tempo. Então, média de 8 semanal apontando claramente para baixa. Então, o que a gente precisa? Né? A gente precisa o seguinte, chega em algum desses fundos, seja em 23 mil, 25 mil, 26 mil, sei lá, foda-se, chega em um determinado valor, ele simplesmente faz o bear trap e ele consegue futuramente voltar acima da média 8 semanal. Nesse ponto aqui, a gente conseguiria entrar num momento mais, mesmo que ele venha a retestar esse fundo mais tarde, um ponto mais de reequilíbrio. Por quê? Porque nós saímos de uma super tendência de alta, as coisas começaram a ficarem mais caóticas, o mercado começou a lateralizar e nós adentramos em uma outra zona de lateralidade. Então, por exemplo, os preços que tendem a ser cotados aqui hoje em dia, eles são diferentes do preço do passado, tá? Então, no passado, o normal para o BTC era ser cotado entre 30 mil dólares e 60 mil dólares. Se a gente evoluir essa cotação para baixo, agora em uma nova realidade de mais dificuldade, o ambiente vai ser realmente os 18 mil dólares e possivelmente o topo 42 mil dólares, por exemplo. Tá? Então, o preço ele poderia ficar dentro de um período mais prolongado de tempo dentro dessa zona aqui. É isso que eu estou falando. O mercado acalmar, lateralizar, média 8 semanal, andando mais de lado. Menos vertical. Isso significa que a verticalidade da média 8 semanal representa hoje uma queda voraz no mercado semanal. Isso significa que a tendência da semana é de mais queda forte. Mas se a média 8 começar a andar de lado, com o preço lateralizando com menos volatilidade, isso significa que nós estamos em uma zona de equilíbrio de preço em que não temos mais tantos vendedores no mercado querendo vender e também estamos com um número relevante de compradores que acham que o Bitcoin a 23 mil dólares é um preço extremamente justo de se expor para o longo prazo. Então, em algum momento isso vai acontecer. Em algum momento esse equilíbrio vai acontecer. A mesma coisa o petróleo. Hoje o petróleo ele é muito mais escasso na situação que nós estamos e que ele vai interferindo e criando vários gargalos de transporte no mundo todo, que vai afetando diretamente diversas economias e produtividade, mas em algum momento teremos o equilíbrio. Teremos o equilíbrio. Então é esse equilíbrio que eu quero encontrar nos gráficos do petróleo, é esse equilíbrio que eu quero encontrar no gráfico do S&P 500, para eu determinar, ó, aqui nós temos uma grande probabilidade de formação de fundo do Bitcoin, pois o Bitcoin no ambiente que nós estamos, que é um momento de cenário desequilibrado, ele chega agora num cenário mais equilibrado e mais previsível. Previsível, tá? Então, por isso que eu digo que eu preciso evoluir, estudar mais economia, né? Porque para eu ser um investidor melhor e eu melhorar meu price action, eu preciso colocar como background outras coisas, outras fontes de informações, né? Então, basicamente é isso. Para eu ser o investidor mais pica que existe, eu preciso ter esses conhecimentos. Eu preciso entender essa dinâmica que está acontecendo. Então, atualmente, o VIX está subindo, a volatilidade do S&P 500 está subindo, está em tendência de alta, mas está subindo aos poucos, ou seja, ainda não batemos um topo.
O Tesouro Americano de longo prazo, de 10 anos, ou os bonds de 10 anos, eles estão pagando levemente mais do que os de curto prazo. Então, de curto prazo está pagando 3,06, o de 10 anos 3,15. Semana passada nós tivemos semana retrasada, aliás, nós tivemos a reversão disso, que foi a reversão como é que é o nome mesmo? A curva da taxa ela foi invertida. Por quê? Porque geralmente quando você investe, você coloca investimento num capital que vai te dar retorno com vencimento de 10 anos, geralmente por causa do risco de passar 10 anos ou de você trocar o tempo de 10 anos, você teria que ter um pagamento melhor, você teria que ter um prêmio, né, melhor por ter mais paciência de retorno. Então, os títulos de retorno financeiro de 10 anos, geralmente, eles precisam pagar mais do que os títulos de curto prazo. Quando nós temos, então, o curto prazo pagando mais do que os títulos de longo prazo, nós temos uma inversão dessa curva de pagamento da taxa dos próximos anos. Então, o investimento de curto prazo ele começa a ser mais interessante e ele justamente começa a ser mais interessante para atrair os investidores mais voláteis de risco maior para o curto prazo, para serem beneficiados com essa rentabilidade, sem ter um risco tão elevado quanto quando eles assumiam o risco com 10 anos. Por isso que eles conseguem atrair esses investidores e justamente atraindo esses investidores, eles conseguem trocar o dólar por títulos de dívida soberana e acaba queimando dólares no mercado. Então, o dólar acaba subindo, né? O dólar subindo, o que acontece? Dólar contra BTC, se o dólar está um pouco mais com uma demanda um pouco maior do que o BTC por um breve período de tempo, naquele breve período de tempo nós vamos ter uma desvalorização do Bitcoin frente ao dólar, que é o que nós estamos vivendo agora.